E a rodada, como eu disse, vai ser fechada na segunda-feira lá em Goiânia com Goiás e Cruzeiro às 9h. E para a gente falar desse jogo, então, vamos chamar ele, Guilherme Pio, para saber como é que o Cruzeiro vai encarar esse Goiás lá na Serrinha. Chega para cá, Pio. O Cruzeiro tem mais uma decisão pela frente no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, 9h, enfrenta o Goiás no estádio da Serrinha, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores ficaram de folga na última quinta, se reapresentaram na Toca 2 nesta sexta-feira. O meia atacante Nicão ficou fora dos treinos, ele que havia também sido ausência contra o Vasco, teve febres, esses problemas todos o tiraram também do treinamento desta sexta-feira. Lucas Silva fez atividades híbridas, aquelas atividades de preparação física, corrida no campo, junto com os outros jogadores, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico. Ele que pode ser, quem sabe, uma das surpresas aí do técnico Paulo Autuori nessa partida contra o Goiás. Seria um bom reforço. O Cruzeiro já não terá o Jussa, ele que sofreu uma lesão muscular grave, inclusive pode ter perdido o restante da temporada. A esposa dele postou uma mensagem no Instagram, deixando aí no ar sobre essa possibilidade da temporada do Jussa ter acabado mais cedo. O Cruzeiro, então, assistindo antes os jogos dos seus adversários, dos seus oponentes, vai saber os resultados das partidas do Vasco, do Bahia e do Santos. E aí o técnico Paulo Autuori podendo fazer a sua estratégia, claro, para esse jogo importantíssimo com o Goiás. O Goiás é o 18º colocado, tem 35 pontos. O Cruzeiro na 16ª colocação, 41, lutando aí incansavelmente contra o rebaixamento. Fala, turma, tudo bem? Abraço para todo mundo ligado no Antes do Apito. Olha só, situação do Goiás delicadíssima, tá? O Esmeraldino está em 18º no Brasileirão com 35 pontos, não pode mudar de posição ainda nessa rodada e se perder para o Cruzeiro vai ter a situação ainda mais complicada para a reta final do campeonato. Algumas mudanças, tá? Para essa partida que vai ser no estádio da Serrinha. Primeira delas do banco de reservas. Técnico Mário Henrique faz a estreia no lugar do Armando Evangelista. Em relação à escalação, o Morelli, volante, está suspenso pelo 3º amarelo e o meia Guilherme está voltando após cumprir suspensão. Existe a possibilidade de o técnico Mário Henrique não usar mais a formação com 3 zagueiros. Isso pode implicar algumas mudanças importantes para o time do Goiás enfrentar o Cruzeiro. Dito isso, vamos passar uma provável escalação que o Mário Henrique pode usar para esse confronto, com o Tadeu no gol, a defesa considerando a linha de 4 homens, com Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Hugo. No meio, William Oliveira. Aí tem uma dúvida: Rafael Guzzo, Luiz Oyama ou Hugo Meritão, ao lado do Guilherme e do Palácios. No ataque, Alano e Matheus Babi. Esse pode ser o time do Goiás, combinado? Abraço a todo mundo e bom programa. Valeu, Lucas, valeu, Pio. Outro jogão para fechar com chave de ouro essa rodada 35, né, Edu Panzi? Isso é jogaço. E vale muita coisa, né? É um confronto direto, apesar do Goiás estar alguns pontos para trás, mas é aquele último suspiro, né? É ruim ser o Cruzeiro ter o Goiás nessa rodada, né? Poderia ser o Goiás daqui a 2 rodadas, talvez rebaixado, sem tanto interesse no campeonato, mas pegar o Goiás com o Goiás ainda com chance, né? Então é complicado. Jogo fora de casa e a pressão aumenta, né, Dani? Nesse momento a pressão está enorme, porque o Cruzeiro está na zona do rebaixamento outra vez. Então ele vai entrar em campo, se permanecer a vitória do Bahia, como está acontecendo, está vencendo 3-0, o Cruzeiro volta a entrar em campo na zona do rebaixamento. É claro que a hora que começa o jogo ele tem um ponto somado, ele já iria a 42, mas mesmo assim é uma pressão muito grande. E ele já entra em campo também sabendo os resultados das pessoas, dos times que estão na frente dele. E aí já sabendo o que tem que fazer. Mas, Dani, é o seguinte, é uma decisão de Copa do Mundo. Não tem outro detalhe. Porque, por exemplo, o Goiás, só a vitória interessa. Porque o Goiás iria a 38 pontos e encostaria um pouco mais na turma que está na frente ali, contando com os jogos que ainda restam. Para o Cruzeiro, também uma decisão de campeonato para ele sair da zona do rebaixamento. Não tem outro pensamento. É decisão de Copa do Mundo, é decisão de campeonato. O Cruzeiro tem que entrar em campo com esse espírito. Deixa eu saber a opinião dela também. Nath Fiuza, volta para cá, porque eu quero saber o que você acha aí desse Goiás e Cruzeiro. O que você espera? Voltando, Dani, porque primeiro eu falei do jogo decisivo lá em cima na tabela, né? Agora é jogo decisivo também na parte de baixo, Goiás e Cruzeiro. É um jogo importantíssimo para o Cruzeiro, principalmente porque não conseguiu vencer o Vasco, que era outro confronto direto,
mas principalmente o Goiás, que é uma equipe inferior tecnicamente ao Cruzeiro, em termos de ajuste coletivo também. O Cruzeiro tem condições de ir até Goiânia e vencer esse adversário, por mais difícil que seja, viu? Porque encarar o Goiás na Serrinha não é tarefa fácil. Para esse jogo, acho que há duas preocupações importantes para o Cruzeiro. O principal delas, um time de boa marcação e mais aguerrido fisicamente, porque é o jogo que o Goiás faz, né? Não tem muito constrangimento em não ficar com a bola, joga mais no contra-ataque e é um time muito combativo. Portanto, o Cruzeiro precisa olhar isso com carinho, principalmente na formatação do seu meio-campo. Sem poder contar com o Matheus Jussa, que não joga mais nessa temporada, eu colocaria Lucas Oliveira nessa posição de primeiro volante. Não só pela qualidade na marcação, a liderança, enfim, mas também para aumentar em estatura a defesa do Cruzeiro. Porque eu falei que o Goiás não tem constrangimento de ficar sem a bola, e um dos poucos artifícios ali, das poucas armas do time goiano, é a jogada aérea. Jogada essa que o Cruzeiro mostrou dificuldade contra o Vasco. Então, para fortalecer a marcação e também para aumentar a estatura da defesa, colocaria Lucas Oliveira como primeiro volante. Completando esse meio-campo, eu colocaria o Japa e também o Machado, porque são jogadores de muito fôlego, de muito vigor, que jogam bem sem a bola, que ajudam na recomposição. Pode ser uma composição aí também de Japa e Ian Lucas, dois jogadores jovens de muito pulmão, para o Cruzeiro não perder essa pegada no meio-campo. Ah, mas e o Lucas Silva? Eu acho que é um jogo difícil, talvez, para o Lucas já começar como titular, mas é uma ótima alternativa no banco de reservas. A gente sabe que, obviamente, ele é titular desse time, né, Dani? Olha, vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro, justamente pelo que eu disse anteriormente, que o Goiás vai estar ali com a faca entre os dentes, precisa da vitória. Cruzeiro, acredito que pode entrar com estratégia de velocidade para surpreender o Goiás lá na Serrinha, atrair o Goiás e sair, fazer uma transição rápida em velocidade. Eu não sei, Edu, até que ponto, mas eu achei, por exemplo, no último jogo, o Japa muito melhor do que o Ian Lucas. O Japa dando uma intensidade melhor ao meio campo do que o Ian Lucas. Não acredito que ele vai começar com o Japa como titular, mas vai ser um jogo em que o Cruzeiro vai poder, e tem, né, que explorar a necessidade maior da vitória do Goiás. Não que ele não tenha necessidade, mas o Goiás tem uma necessidade maior de vitória. E aí é um Goiás que é um ponto de interrogação, né? Não trocou de treinador, ou a gente não sabe como que o Mário Henrique vai montar essa equipe, se vai ser o Goiás que se defende e joga no contra-ataque, mesmo precisando da vitória, ou se vai mudar o estilo de jogo. Então é um grande ponto de interrogação esse adversário do Cruzeiro.